Minha enteada disse que nunca poderia me considerar uma mãe de verdade, depois de eu criá-la como minha desde os 4 anos. Mas então não é real meu dinheiro e minha ajuda enquanto ela está grávida aos 18. Eu, de 46 anos, estive na vida da minha enteada Lili, de 18, desde que ela tinha 4 anos. A mãe biológica de Lili faleceu quando ela tinha 3, devido a complicações por uma condição cardíaca não diagnosticada. Conheci o pai dela, Rob, de 48, quando Lili estava para fazer 4 anos e nos casamos quando ela tinha 6. Desde o momento em que entrei na vida dela, tentei ser a melhor figura materna possível. Nunca tentei substituir a mãe biológica dela, mas sim busquei fazer parte da vida dela e ocupar um papel maternal. Rob mantinha fotos dela em casa e costumava contar histórias para Lili sobre sua mãe. Eu sempre apoiei isso. Inclusive ajudei a criar uma caixa de lembranças com objetos da mãe para que Lili mantivesse esse vínculo. Também fui eu quem cuidou de Lili quando ela estava doente, a ajudava com as tarefas, comparecia a todos os eventos escolares dela, fazia as fantasias de Halloween, assava seus bolos de aniversário e fazia tudo que uma mãe faria, mesmo não sendo de sangue. A amei como se fosse minha desde o primeiro dia. Robbie e eu nunca tivemos filhos biológicos. Eu tinha problemas de fertilidade, então Lili foi nossa única filha. Achei que tínhamos um bom relacionamento, mesmo durante a adolescência, que teve seus altos e baixos. Como é normal. Lili se formou no ensino médio no verão passado e decidiu tirar um ano sabático antes de ir para a faculdade. Ela estava com o namorado, Jason, de 19, durante todo o último ano escolar. Robbie e eu não estávamos encantados com o relacionamento. Jason parecia um bom rapaz, mas sem ambição nem direção. Mesmo assim, respeitamos as decisões de Lili e permitimos que ele viesse em casa com frequência. Cerca de 2 meses atrás, Lili nos disse, a Rob e a mim, que precisava conversar. Nos anunciou que estava grávida. Ela estava com cerca de 10 semanas na época. Ficamos surpresos, mas tentamos manter a calma. Rob perguntou sobre os planos dela, e Lili disse que ela e Jason queriam ficar com o bebê. Já tinham conversado sobre isso, e embora não planejem casar imediatamente, estavam comprometidos a criar o bebê juntos. Após o choque inicial, disse Lili que apoiaríamos a decisão dela. Rob e eu conversamos em particular e concordamos que Lili, e eventualmente o bebê, poderiam continuar morando conosco até que ela estivesse pronta para a faculdade ou conseguissem pagar um lugar próprio. Também me ofereci para ajudar com as despesas médicas e do bebê, já que o seguro dela via Rob cobriria parte, mas não tudo. Lili pareceu grata no começo, nos mostrou fotos do ultrassom e até acompanhei uma consulta médica quando Jason não pôde ir. Comecei a pesquisar o que precisaríamos para o bebê e os melhores itens essenciais. Estava nervosa por me tornar avó tão jovem, mas também animada por receber um novo membro da família. Tudo isso mudou no fim de semana passado. Fizemos uma pequena reunião de família em casa para anunciar oficialmente a gravidez de Lili à família estendida, os pais de Rob, sua irmã e o marido, e alguns amigos próximos. Lili pediu para dizer algumas palavras após o jantar, e concordamos, pensando que ela só faria o anúncio formal da gravidez. Ela começou o discurso normalmente, agradecendo a todos por virem e anunciando que estava esperando um bebê, mas então seu tom mudou. Ela começou a falar sobre o quanto estava animada para experimentar a verdadeira maternidade e o quanto era sortuda por poder ser uma mãe de verdade para seu filho. Ela olhou diretamente para mim e disse algo como estar grata por tudo que eu fiz por ela durante todos esses anos, mas que isso a fez perceber que não queria que seu filho tivesse o tipo de relacionamento que ela tinha comigo. Disse que seu filho teria uma mãe de verdade e era grata por isso. Depois disse que, embora apreciasse que eu tivesse tentado ser uma figura materna, nunca poderia chegar ao nível de sua mãe biológica, uma ausência que sempre sentiu. Depois ela se dirigiu à mãe de Rob e disse que estava animada por ela ser uma avó de verdade para o bebê. Nunca disse explicitamente que eu não seria considerada avó, mas a implicação foi clara ao mencionar apenas a mãe de Rob naquele contexto. 14 anos amando essa menina, criando-a, estando presente em todos os momentos, e para ela eu era só alguém que tentou ser mãe, mas nunca foi suficiente. Me retirei da mesa e fui para meu quarto.
Ouvi Rob pedindo a todos que nos dessem espaço, e a reunião terminou pouco depois. Rob veio ver como eu estava e estava furioso com Lily. Disse que iria falar com ela. Na manhã seguinte, Lily agiu como se nada tivesse acontecido. Me pediu se eu podia levá-la a uma consulta médica naquela semana, já que Jason trabalhava. Disse que não podia, o que era mentira. Não senti necessidade de fazer isso depois de tudo que ela disse na noite anterior. Ela teve que ir sozinha de Uber. Rob teve uma conversa séria com ela aquele dia. Disse clara e firmemente que os comentários dela foram cruéis e que eu fui uma mãe amorosa para ela pela maior parte da vida. A resposta de Lily piorou tudo o que ela havia dito na noite anterior. Ela disse que estava apenas expressando sua opinião e que não podia evitar o que sentia. Disse que essa era a verdade e não deveria me magoar porque não era mentira. Não se desculpou nem demonstrou arrependimento. Todos esses anos achei que tínhamos um vínculo verdadeiro de mãe e filha, apesar de não termos laços biológicos, mas claramente ela nunca viu dessa forma. Depois de conversar com Rob, tomei uma decisão. Disse a Lily que, já que não era uma mãe de verdade para ela, também não seria um caixa eletrônico de verdade. E como já tinha 18 anos e era adulta legalmente, deveria buscar seu próprio lugar para morar. Rob me apoiou nessa decisão, embora tenha dito a ela que, se ela pedisse desculpa sinceramente e compreendesse porque suas palavras foram tão dolorosas, poderíamos reconsiderar. Mas Lily continuou sustentando suas palavras. Nos atacou, dizendo que, sendo ele seu pai, deveria apoiá-la, especialmente se alguém como eu tentasse separá-los. Disse que era imperdoável estarmos expulsando uma mulher grávida e ameaçando o bem-estar dela e do bebê. Esclareci que não estávamos expulsando ela imediatamente. Ela teria 30 dias para encontrar onde morar, que é o prazo legal no nosso estado para encerrar uma locação, mesmo que ela não pagasse aluguel. E Rob deixou claro que não a estávamos abandonando totalmente. Ainda estava no seguro de saúde dele e ele continuaria ajudando com alguns custos. Mas meu apoio financeiro adicional e a oferta de morar conosco indefinidamente estavam cancelados. Agora Lily está ficando temporariamente com os pais de Jason enquanto procura um apartamento. Tem postado nas redes sociais sobre como sou cruel e impiedosa por abandoná-la justo quando mais precisa, tudo porque deu sua opinião. Bem, a opinião dela é que eu não sou uma mãe, e nada do que fiz todos esses anos importa. Então não devo continuar agindo como tal. Alguns membros da família do Rob acham que estou sendo dura demais e que deveria perdoá-la porque é jovem, está grávida e as hormonas podem estar influenciando. Todos pensam que sou a pessoa mais experiente e ela só uma adolescente. Mas não consigo fazer isso agora. As palavras dela me machucaram muito. Olá, dediquei quase toda a minha vida adulta criando essa menina como se fosse minha, só para descobrir que nunca me viu como algo remotamente próximo de mãe. Entendo que não sou a mãe biológica dela, mas desde que ela tem memória, praticamente cuidei como se fosse. Para mim, não ser filha biológica nunca fez diferença, mas para ela faz. Então por que eu deveria continuar agindo como tal? Rob diz que, apesar de ser adolescente, ela já tem idade suficiente para entender que o que disse está errado. E quanto ao lado hormonal, pode até explicar aquela noite, dizendo algo sem pensar muito, mas ela continua sustentando tudo o que disse e espera que eu continue fazendo tudo o que fazia antes como se nada tivesse acontecido. Portanto, Rob não acha que estamos sendo irracionais aqui. Atualização 1. Os últimos dias têm sido difíceis, para dizer o mínimo. Rob tem sido absolutamente incrível durante tudo isso. Realmente tem estado ao meu lado. Ele tem tentado conversar com Lily todos os dias, tentando fazê-la entender por que suas palavras e ações foram tão dolorosas. Ainda estamos abertos a um pedido de desculpas. Infelizmente, ela continua extremamente teimosa quanto a isso. Ontem Lily me ligou. Eu hesitei em atender, pois sabia que ela não tinha intenção de pedir desculpa, mas pensei que talvez pudesse ter mudado de ideia. Não sei se esperava um pedido de desculpas, mas pelo menos um reconhecimento de que disse coisas que não deveria. Em vez disso, foi um daqueles pedidos de desculpa falsos. Disse algo como: "Sinto que você interpretou mal o que eu disse,
Não quis magoar seus sentimentos, mas é assim que me sinto. Era como se ela tivesse planejado dizer o mínimo só para voltarmos a como era antes. Respondi com um tom normal, sem gritar nem me irritar, que até ela realmente entender porque suas palavras foram desrespeitosas e dolorosas, especialmente depois de tudo que vivemos juntas, eu precisava de espaço. Mais tarde, naquele mesmo dia, a mãe do Rob veio me visitar. No começo, temi que tentasse me convencer a deixar Lili voltar ou me pressionar a perdoar, mas para minha surpresa, ela ficou do meu lado. Disse que ficou chocada e profundamente decepcionada com o que Lili disse no jantar, e que desde então tenta fazê-la enxergar a razão. Depois me revelou algo inesperado. Aparentemente, Lili tem passado muito tempo ultimamente com a irmã da mãe biológica, sua tia. Essa mulher não esteve presente na maior parte da vida da Lili porque morava do outro lado do país, mas se mudou para cá há cerca de 1 ano e voltou a se relacionar com Lili. Segundo a mãe de Rob, essa tia tem contado muitas histórias sobre a mãe biológica de Lili, o que, para mim, é ótimo, porque é lindo ela conhecer a mãe através de outras pessoas. Mas, ao fazer isso, pode ter plantado a ideia de que tentei substituir ou apagar a memória da mãe. Quando falei com Rob mais tarde, ele admitiu que sabia que Lili estava vendo a tia, mas na época não achou importante, até achou bom, como eu, pensando que ajudaria Lili a se sentir mais conectada ao lado materno da família. Agora, olhando para trás, nós dois nos perguntamos se essa tia tem influenciado a percepção de Lili sobre mim, incentivando-a a se afastar de mim. Isso certamente explicaria a mudança repentina de atitude. Por um lado, entendo por que Lili buscaria essa conexão, especialmente agora que está grávida. Provavelmente pensa mais na mãe do que há anos e se pergunta o que a mãe queria para ela. Mas, por outro lado, tem 18 anos, deveria ser capaz de formar opiniões próprias e reconhecer quando alguém está tentando manipulá-la. O fato de deixar as palavras de outra pessoa anularem tudo o que sabe sobre mim, tudo o que fiz por ela, não sei se tem muita justificativa. Mais tarde naquela noite, a mãe de Jason me ligou. Parece que Lili não para de reclamar para ele sobre como estamos sendo injustos, mas a mãe de Jason não vê as coisas assim. Disse que ela e o marido já combinaram deixar Lili e Jason ficarem um tempo com eles, mas não tem espaço para acomodá-los a longo prazo. Quando o bebê nascer, não há espaço físico suficiente na casa para todos. Também comentou que está incentivando Lili a começar a trabalhar e economizar para seu próprio apartamento, mas Lili não vê isso com bons olhos. Para esclarecer, Lili não tem gravidez de risco, pelo que sei, acompanhava ela nas consultas, e ainda é cedo para dizer que está exausta e não pode trabalhar, algo que a médica dela também já disse. Atualização 2. Logo após minha última atualização, Rob decidiu mostrar a Lili alguns comentários na minha publicação, esperando que isso ajudasse a entender o quão dolorosas foram suas palavras, graças à visão de outras pessoas. Pediu minha permissão antes e eu concordei, pensando que talvez ver perspectivas externas a faria refletir. Mas, em vez de pensar melhor, Lili explodiu completamente. Estava furiosa, dizendo que eu estava expondo nossos problemas familiares na internet e fazendo estranhos ficarem contra ela. Mas aí está o ponto. Só mostramos comentários respeitosos sobre ela, não os que a xingavam. Também não demos dados pessoais nem sequer o nome dela, então não era como se conhecidos a estivessem atacando. Mesmo assim, sentiu-se traída, como se tivéssemos feito um ataque em grupo, e nada do que dissemos a fez entender que não era para envergonhá-la, mas mostrar o impacto das ações dela. No dia seguinte, mais coisas aconteceram. A irmã da mãe biológica da Lili, vamos chamar de Mônica, veio à nossa casa para uma discussão. Não temos relação com Mônica, sinceramente, ela nunca esteve presente na vida de Lili até agora. Exigiu falar comigo e com Rob. Embora meu instinto dissesse que não acabaria bem, Rob decidiu deixá-la entrar. Desde que sentou, Mônica foi hostil, nos acusou de ter abandonado Lili quando mais precisava e fez um discurso dizendo que eu passei anos tentando apagar a memória da mãe biológica dela. Essa acusação é mentira. Fiz de tudo para garantir que Lili tivesse formas de lembrar e honrar a mãe. Caixas de lembranças, álbuns de fotos, histórias, visitas anuais ao túmulo, tudo quando ela pedia. Nada foi escondido, e Rob contou tudo isso,
Já que ela nem sequer esteve presente na vida da sobrinha para saber. Rob devolveu a pergunta para Mônica. Onde esteve todos esses anos? Se tanto se preocupava com Lili, por que não fez nenhum esforço para estar presente? No fim das contas, a irmã da mãe teria sido muito útil para ela. Mônica não teve resposta satisfatória. Só disse que circunstâncias a afastaram, mas agora queria fazer parte da vida da Lili, especialmente com o bebê chegando. E, aparentemente, Lili pediu para se mudar com ela, e Mônica aceitou. Disse que, como família de sangue, poderia cuidar de Lili de um jeito que eu nunca poderia. Doía a forma como falou, e Rob parecia irritado. Mas pelo menos ela pôs o dinheiro na conversa, ou não tanto, porque, quando dissemos que tudo bem ela ajudar, e que então não entendíamos o motivo da discussão, ela disse que ainda precisaria de ajuda financeira. Rob disse que não daríamos dinheiro, e aí ela saiu ofendida. Claro. Assim que Mônica foi embora, Rob ligou para Lili para confirmar se ela realmente iria se mudar com Mônica e se ainda pretendia dinheiro de nós. Lili admitiu que estava planejando se mudar, mas disse que não queria sobrecarregar a tia, e que ele era pai e eu esposa dele, então podíamos dar uma mesada. Rob respondeu que ela já estava velha para a mesada, e que se era maduro bastante para engravidar e fazer tudo isso, também era para trabalhar. Para nós, aquilo bastava, pois sabíamos que ela não ficaria sem teto. Mas não se apresse, porque a atualização ainda é um pouco longa. Jason apareceu em casa arrasado. Ele e Lili tinham acabado de ter uma briga feia. Aparentemente, Lili disse que queria que os dois se mudassem para a casa de Mônica após o nascimento do bebê, sem sequer perguntar a opinião dele. Jason estava chocado. Fazia planos para eles terem um lar próprio para criar o filho juntos, e agora Lili tomava decisões que mudariam tudo sem consultá-lo. Jason nos disse que não se sentia confortável morando com Mônica, ainda mais considerando que nenhum dos dois a conhecia direito e ele não gostava dela. Também comentou que Lili tem agido diferente desde que começou a passar tempo com Mônica. Disse que Mônica tem dito coisas como sua mãe queria isso para você e que Lili parece desesperada para cumprir esses supostos desejos, mesmo que isso afaste quem realmente sempre esteve por ela. Perguntei ao Rob o que achava disso tudo, já que era um dos que mais conheciam a falecida esposa. Ele disse que ela jamais pensaria como Mônica. Achamos que Mônica estava distorcendo as coisas na mente de Lili e usando falsas lembranças para manipulá-la. Jason parece realmente se importar com Lili e o bebê. Pediu conselhos, e sugerimos que tentasse convencê-la a fazer terapia conosco. Rob topou tentar, mesmo achando que ela não aceitaria. Rob e eu também fomos à nossa primeira sessão de terapia hoje de manhã. A terapeuta é excelente. Realmente ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Nos deu estratégias para conversar com Lili sem deixá-la na defensiva. Também levantou algo em que não tínhamos pensado: a possibilidade de a gravidez estar desencadeando emoções profundas sobre a própria mãe. A terapeuta explicou que, às vezes, quando uma mulher se torna mãe, isso pode despertar luto não resolvido ou sentimentos complicados sobre seus próprios pais. Como Lili perdeu a mãe tão pequena, isso pode ser grande parte do que está acontecendo. A terapeuta recomendou que nos aproximássemos de Lili com empatia, mas mantendo limites sobre o que consideramos respeito. Lili também expressou preocupação com a influência de Mônica e sugeriu, se possível, tentar uma conversa calma, não confrontativa, com Lili e Mônica juntas. Não sei como seria possível, porque do pouco que conheço de Mônica, não parece pessoa aberta a esse tipo de conversa. Rob está tentando organizar um encontro entre todos, eu, ele, Lili, Jason e Mônica, para tentar uma conversa adulta. Não posso dizer que estou animada, mas sei que é necessário. Farei outra atualização se essa reunião acontecer. Atualização 3. A reunião que Rob tentou organizar acabou sendo como era de se esperar, mas também me deixou com uma mistura de esperança e exaustão emocional. Rob sugeriu que nos reuníssemos em um local neutro para uma conversa honesta, e escolhemos uma sala privada de um restaurante pequeno e calmo. Quando chegamos, Lili, Jason e Mônica já estavam lá e já havia tensão entre eles. Também havia tensão conosco. Basicamente todo o ambiente era pura tensão. Rob começou dizendo com calma que, independente do passado, como pai,
Seu foco era garantir que Lili e o bebê estivessem bem. Tínhamos falado sobre isso antes, e, mesmo magoada, não impediria meu marido de estar presente na vida da filha ou do neto. Não seria mesquinha de pedir que ele escolhesse entre ela e eu, e foi isso que tentei dizer na reunião. Mas antes que eu terminasse, Mônica me interrompeu, deixando claro que não confiava em mim e via tudo como manipulação. Daí a conversa virou uma série de acusações e defesas. Mônica logo mencionou que eu tentei substituir a mãe biológica de Lili e que Rob desrespeitou a memória da falecida esposa ao permitir isso. Foi frustrante porque nada do que eu dissesse adiantava. Para Mônica, tudo era mentira, todos estavam errados menos ela. E ... Mônica fazia seu monólogo, Rob falava ao mesmo tempo, e eu estava ali, passando manteiga num pãozinho porque não ia desperdiçar a noite. Jason, que estava quieto até então, finalmente falou, e não foi bom para Mônica. Jason revelou que Mônica fez promessas a Lili por semanas: apoio financeiro, moradia, pagar a faculdade, se priorizasse a família biológica e se afastasse de mim. Achou mensagens no telefone de Lili mostrando que Mônica incentivava ativamente a me rejeitar, até ensaiando o que ela devia dizer no jantar do anúncio da gravidez. Tudo para, depois, dizer que só deixaria Lili ficar na casa, mas as despesas seriam por conta dela. Enquanto Jason mostrava tudo, vi culpa e vergonha no rosto da Lili. Mônica, claro, negou tudo imediatamente. Chamou Jason de mentiroso e disse que ele estava do nosso lado por interesse. Mas Jason mostrou o celular com prints das conversas reais que Lili havia reenviado. Rob, lendo os prints, ficou absolutamente furioso. Nunca vi ele tão bravo, mas conseguiu se controlar. Pediu para Mônica sair. Disse que, se ela continuasse interferindo, tomaria providências legais para proteger Lili. Mônica saiu furiosa. Disse que virar as costas para a família verdadeira ia trazer problemas, e que não voltasse rastejando. Lili tremia, chorava, e admitiu que tudo que Jason disse era verdade. Explicou que Mônica começou a influenciá-la aos poucos, apelando para as emoções, convencendo que ela deveria recuperar a conexão com o lado materno. Começou com conversas inocentes, foi escalando até Mônica plantar dúvidas sobre mim e meu papel quando Lili engravidou. Mônica intensificou os esforços, dizendo que era dever dela honrar a memória da mãe, garantindo que o bebê crescesse conhecendo a verdadeira família e não uma impostora como eu. Lili desabou, disse que se sentia confusa e sobrecarregada durante toda a gravidez, pensando muito na mãe e no que ela gostaria, e Mônica se aproveitou, contando histórias que contrariavam o que Rob sempre contou. Descobrimos que algumas das coisas cruéis que Lili disse no jantar nem eram sentimentos reais. Eram frases ensaiadas com Mônica, que a fez acreditar que era certo dizer aquilo. Até convenceu Lili a dizer tudo como uma espécie de carta de intenção. Depois disse que, nas últimas semanas, começou a pedir para ela pagar as coisas, mas primeiro eram só os custos médicos porque Mônica não poderia arcar. Por isso devia convencer Rob a continuar pagando e dizer que eu era vilã, para me pressionar. A conversa que seguiu foi longa e emocional, mas no final pareceu um ponto de virada. Rob garantiu a Lili que nunca teve que escolher entre a memória da mãe biológica e eu, que sempre apoiamos essa conexão de forma saudável. Jason confessou que estava desconfortável com a influência de Mônica há semanas, mas não sabia como falar sem magoar Lili, até que chegou ao limite e decidiu agir antes que tudo piorasse. Após horas de conversa difícil, todos concordamos que o melhor era buscar ajuda profissional. Lili aceitou começar terapia. Jason também se comprometeu a participar. Ainda assim, vamos manter certos limites com Lili. Achamos que foi manipulada pela tia, mas ela já é adulta, não tem mais 7 anos para ser facilmente influenciável. É uma mulher prestes a ser mãe, então vamos manter distância, pelo menos financeiramente. No pessoal, é mais complicado, não vamos cortar laços totalmente. Rob quer ter ela por perto e ser avô, mas eu quero distância. Acho que tem uma linha tênue entre ser manipulada e o que ela realmente pensa. A tia encheu a cabeça dela, mas também há muito do que é dela. Então esse foi o resultado do jantar. Jantar que continuou sem Mônica, bem menos estressante.
Acho que é um bom sinal de quem era a causa do problema. Atualização 4. Li muitos comentários dizendo que sou mole e que acabaria pagando as coisas para Lili. Não vi razão para responder, já que deixei clara minha posição antes. Não acredito em responder projeções alheias. Fiz exatamente o que disse que faria. Apenas fui esposa de Rob, não mãe, madrasta, nem nada relacionado a Lili. Outras pessoas atacaram Rob por querer manter relação com a filha e o neto, como se eu tivesse que dar ultimato. Se eu fizesse isso, também seria vilã para muitos. Me limitei a ser esposa e cuidar da minha vida, enquanto Rob seguiu sendo pai até certo ponto. Por exemplo, ele ajudou Lili a preparar o novo apartamento que ela e Jason conseguiram, porque um dos grandes avanços é que Lili conseguiu emprego e conseguiu economizar para se mudar antes do bebê nascer. E não, Rob não precisou usar dinheiro para isso. Eles conseguiram pagar tudo sozinhos. Quem não aprendeu nada foi Mônica, que teve um colapso no hospital quando Lili não deixou ela ver o bebê. Ela foi barrada e a segurança teve que retirá-la porque gritava nos corredores da neonatologia. Eu também estava lá, fui conhecer o bebê, e enquanto tomava café, ela gritava comigo, mas nem precisei parar de tomar café, porque o pessoal do hospital cuidou. Semanas depois, com Lili já em casa com o filho, Mônica foi ao apartamento tentar ver o neto, mas foi retirada pela polícia após Jason ligar. Agora uma ordem de restrição, com a ajuda do hospital. Isso parece tê-la mantido afastada. Para mostrar que ficou do lado errado da história. Acho que ninguém da família a apoia mais. Parte disso é porque Lili não só me pediu desculpas, e dessa vez pareceu verdadeira, mas também conversou com o resto da família. Parece um bom passo. Se nossa relação vai se reconstruir, só o tempo dirá. Por ora, estou tranquila, vivendo minha vida e cuidando das minhas coisas. Ainda desconfio das intenções de Lili, pois aprendi que é fácil ela mudar de opinião sobre mim. Acho bom manter cordialidade, mas sem voltar ao que era antes.